Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento. Nesse treinamento a gente vai falar sobre Docker, treinamento Docker Solução de Container. O que a gente vai estar vendo nessa primeira aula, nessa aula introdutória, essa aula inicial? Falar um pouquinho sobre o instrutor, sobre o curso propriamente dito, né, que a gente vai abordar nesse curso, a evolução do Rust de aplicações. Quando eu falo de Docker, eu estou falando de aplicação, basicamente, né? Virtualização. O que é a virtualização? O que é um container? Né? O Docker é um tipo de container. Então, o que é um container propriamente dito? A gente vai fazer a instalação do Docker nessa primeira aula e vamos instalar aí uma aplicação chamada Hello World, né? Que é Olá Mundo, através do Docker. Meu nome é André Stato Filho, eu tenho as certificações LPI até a 3, entre outras da Novell, Red Hat, RHCE, CCNA e a última que tirei há pouco tempo, a Zabbix Specialist. Tem alguns livros editados, entre eles Domínio Microtik Router OS, PF Sense Expert, certificação LPI 1, está saindo aí do forno o relançamento de controle de redes e LPI 2 também. Bom, sobre o curso, né? O que a gente vai estudar nesse curso? A gente vai estudar a tecnologia de containers para soluções de deploy confiável e rápido. O que é deploy, né? Você fazer a entrega do seu ambiente de aplicação de uma forma rápida e confiável, sem tantos erros, né? Veremos também a diferença entre virtualização e containers, utilizando-se da ferramenta Docker. Será visto como funciona o Docker, criar, dimensionar, remover containers com Docker. Veremos como baixar imagens prontas do Docker Hub, além de gerar nossas próprias imagens. Por fim, veremos aí a comunicação entre containers e o Docker Compose. Bom, como que funcionava? A gente vai falar um pouquinho agora da evolução dos hosts de aplicação. Que host de aplicação, ou seja, um host que era utilizado para uma determinada aplicação. Por exemplo, um servidor web, ou um servidor de banco de dados, ou um servidor Tomcat, Java. Enfim, é um host determinado. O foco aqui é a aplicação em si. A infraestrutura da aplicação, e não a aplicação propriamente dita. Então você vai ter lá bancos de dados MySQL, MongoDB, o próprio Microsoft IS, Internet Information Server, Nginx, Apache. Então, antigamente, quando a gente queria montar o nosso sistema, com vários serviços, banco de dados, proxy, etc., e aplicação, acabávamos tendo vários servidores físicos para isso. Cada um com um serviço ou uma aplicação do nosso sistema. Por exemplo, como está dito aí, né, o Apache, o Nginx, propriamente dito. E não precisa ir muito longe, você ainda vai encontrar muitas empresas no mercado que ainda utilizam essa prática, ou seja, vai ter vários servidores e cada servidor para uma aplicação específica, o que pode gerar um custo maior, tanto de energia como no meio ambiente, um trabalho maior também, né? Vou estar falando isso aqui no próximo slide. Né? É claro, não conseguimos instalar os serviços diretamente no hardware do servidor, ou seja, precisamos de um intermediário entre as aplicações e o hardware, que é o sistema operacional. Ou seja, devemos instalar os sistemas operacionais em cada servidor e os sistemas operacionais poderiam ser diferentes. Então você poderia ter um Windows, você pode ter um Debian, pode ter um CentOS para cada um deles. Então a primeira coisa, você vai ter que ter o hardware. A esse hardware você vai instalar um sistema operacional. Em cima desse sistema operacional, você vai instalar a aplicação. E se quisermos que uma aplicação se comunique com outra ou faça qualquer comunicação externa, devemos conectar a servidores à rede. Além disso, para eles funcionarem, precisam se ligá-los à eletricidade, obviamente. Logo, havia diversos custos de eletricidade, rede, configuração de servidores. Além disso, o processo era lento, já que cada nova aplicação deveríamos comprar, montar o servidor físico, instalar o sistema operacional e configurá-lo e subir a aplicação. Sem contar que você vai replicar uma aplicação do ambiente virtual que você está homologando para o ambiente real. Então você tem lá tudo instalado bonitinho na versão CentOS 7 da vida, com um Apache 2, um PHP 5, e de repente quando você faz essa nova migração, uma biblioteca delas que foi atualizada já é incompatível com a sua aplicação e já não funciona. Quer dizer, funciona na minha máquina, mas não funciona. Funciona no ambiente virtual, mas não está funcionando no ambiente real. É outro problema também. Então, além desses custos todos, esse trabalho de você pegar, gastar horas, e a manutenção também disso, né? Depois disso você tem que manter esse parque de máquinas funcionando o tempo inteiro, o que gera um gasto de tempo, na realidade, em cima desses serviços.
Né? Outro grande problema era o desperdício computacional. Muito comum termos servidores com alta capacidade de processamento, com subutilização, onde uma única aplicação estava sendo executada. Normalmente os serviços eram subutilizados, os servidores eram subutilizados e, quando necessário, em ocasiões pontuais, utilizava seu poder de processamento e restante de tempo esse poder era desperdiçado. Então, dependendo você tem lá seu servidor, um Apachezinho rodando, subutilizado, né, utilizado a 15%, 20% da carga, né, fica muito tempo ocioso, e uma vez por mês, de repente, essa capacidade chega a 100% de utilização num dia específico, e o restante do tempo ele continua ocioso, ou seja, está desperdiçando recursos, desperdiçando tempo, né, e ainda desperdiçando energia, desperdiçando o ambiente clean, o ambiente green, verde, né, onde a gente não gasta tanta energia justamente para manter uma política de green. Então tudo isso era e não, ainda é utilizado em muitos locais, e é um problema na realidade, né, porque você tem um custo muito alto, tanto de equipamento como de criação, né? Então são vários fatores. Primeiro, o custo para adquirir esses hardwares, o custo para entregar uma aplicação e depois o custo para manter essa aplicação, que aí manter a administração da rede, manter a administração do próprio sistema operacional, as atualizações, você vai ter uma mão de obra maior, porque são para cada aplicação um servidor físico. Okay? Então esse era o grande problema que a gente tinha. E se quisermos que uma aplicação se comunique com outra e faça qualquer comunicação externa, isso a gente já viu. Além disso, o processo é lento, já que cada aplicação devemos comprar e montar, então a gente acabou de ver. Para acabarmos com esse problema, né, para evoluir, vamos dizer assim, o nosso meio ambiente, o nosso ambiente de processamento, o que foi feito? Foi feita a virtualização. Né? Então, para aproveitar o uso ocioso desses servidores e resolver o problema de alto tempo para subir e manter a aplicação em servidores físicos, surgiu a solução de virtualização. Através da tecnologia de Hypervisor, podemos então compartilhar recursos físicos, HD, memória, CPU, com sistemas virtualizados em nossos hosts, criando máquinas virtuais e usando nossas aplicações. Então, tendo já essa virtualização, o que ocorre? O custo é menor em relação à aquisição de hardware propriamente dito. Vou ter a administração também é um pouco menor em termos de sistema operacional, porque eu tenho um sistema operacional no meu host principal, e vou ter várias guests, mas mesmo esses guests precisam de quê? Virtualizar um sistema operacional, compartilhar esses recursos, mas você pelo menos tem uma queda em relação à parte de hardware, né? Assim reduzimos a quantidade de servidores e, consequentemente, o custo de luz e rede. Além disso, dividimos melhor o nosso hardware, aproveitando melhor os recursos e diminuindo a ociosidade. Então, a junção de várias máquinas que estão utilizando poucos recursos, a junção disso vai dar uma carga maior para um hardware de verdade. Então, a gente já teve um ganho quantitativo na questão de utilização de sistema, de carga de sistema e de recursos disponíveis. Então, se a gente comparar a melhoria nos usos de recursos de infraestrutura, a gente vai ver que aqui a gente tem um hardware e um sistema operacional para uma aplicação, utilizando 15% de recursos. Nesse novo modelo de virtualização, eu tenho um hardware, um sistema operacional host, o hypervisor na frente desse sistema operacional e várias máquinas virtuais, VMs, né, compartilhando os recursos de hardware, chegando aí a um uso dimensionado muito melhor do que o anterior de 15%. E mais quais os problemas com a virtualização também? Apesar de ser ótima, bastante utilizada nos dias de hoje, você vai ver que a grande maioria das empresas utiliza hoje a virtualização, seja ela com Proxmox, com VMware, com o Hyper-V da Microsoft, entre outros, ainda é o mais utilizado. Não é o container que é o mais utilizado. O container é o futuro, propriamente dito. Com certeza, daqui a um tempo, eu não digo nem tanto tempo, né? Acho que daqui a 1 ano, 2 no máximo, o paradigma aí da infraestrutura de computacional vai estar focado aí trabalhar com Docker ou qualquer outro tipo de container. A gente vai ver daqui a pouco o porquê disso. Mas quais os problemas da virtualização? Resolvemos o problema do nosso servidor físico, mas temos novos problemas. Cada aplicação necessita de um sistema operacional que podem ser diferentes. Custo de memória, disco, processamento, mínimo para manter o sistema e a aplicação. Custo de configuração, portas, bibliotecas, sistema operacional, atualização, segurança
Então, a administração desses vários sistemas operacionais, o tempo que é gasto para você ter esse sistema operacional funcionando, o tempo que gasta para você migrar uma aplicação de um ambiente de homologação para um ambiente de produção, justamente tendo esses problemas de biblioteca, funciona na minha versão de sistema operacional. Quando a gente vai levar isso para produção, começa a ter problema em biblioteca, atualização nova que não tinha sido testada anteriormente, traz novos problemas, sem contar a parte de segurança também. Então você tem outros custos agora, que é a configuração, manter a atualização, manter essa manutenção desses hosts, não estou falando do host principal, mas sim de cada VM, e a segurança desse projeto todo, né, desse processo todo. Muitas vezes o tempo voltado para a manutenção das máquinas virtuais era o mesmo tempo voltado para a nossa aplicação em si. Ou seja, acabamos dividindo o valor da nossa empresa ao invés de focar somente nas aplicações. Dividimos o trabalho com a manutenção dos sistemas operacionais. Então você poderia ter uma equipe muito maior trabalhando no desenvolvimento e uma equipe muito menor se você utilizasse container do que utilizasse máquinas virtuais. Porque você vai ter que ter uma equipe para cuidar disso. São quantos sistemas operacionais você tem? Quantas VMs você tem? Eu tenho 50 VMs Linux, 30 Windows, dessas 50 Linux, 25 é Ubuntu, 25 é CentOS e por aí vai. Então você vai ter que ter pessoas para cuidar disso. E isso aumenta aí o custo da sua aplicação. Como melhorar? Utilizando containers. Bom, o que é um container? O projeto LXC, Linux Container, nasceu em 2008. No início, o site oficial trazia a seguinte frase: LXC é o chroot com esteroides. Para quem não conhece, o chroot é onde a gente consegue manter uma aplicação em um ambiente separado do meu host principal. A gente usa bastante isso com o DNS, né? Jail DNS, enjaulamento de DNS. Isso daí é um chroot. Então, você mantém esse ambiente DNS separado do meu host principal, de forma que, se for comprometido esse DNS, ou seja, alguém hackeou e conseguiu entrar no DNS, no chroot do DNS, ele não vai ter acesso à raiz do meu host principal. Ele só tem acesso simplesmente àquele containerzinho, aquele chroot onde está, aquele jail onde está rodando a aplicação. E aí ele está preso, ele não consegue sair para o meu host principal. Basicamente, né, a containerização seria isso, você ter um ambiente rodando no host à parte. Ou ainda para melhorar, ficar mais fácil ainda, a gente chegou a um ponto de virtualização onde a gente faz a virtualização da máquina virtual. É como se fosse, não é a palavra correta, mas é como se fosse fazer uma virtualização de aplicação. Então eu tenho um host com várias aplicações rodando lá. Várias aplicações, até de repente aplicações iguais, como 2 Apache, 3 Apache, fazendo redirecionamento de porta. Isso é feito através de Fire IP Tables, mas a gente vai ver posteriormente. Né? O objetivo do projeto era ser uma alternativa à já consolidada tecnologia de chroot, sendo um meio entre a máquina virtual e o chroot, possibilitando a criação de um ambiente mais próximo possível de uma instalação Linux, sem a necessidade de um kernel separado. Outra coisa muito importante e muito legal nisso que eu compartilho o mesmo kernel, né? Através de chroot é possível encapsular um sistema inteiro dentro de uma estrutura de diretórios, fazendo com que o sistema o sistema hospedeiro não acesse nada além daquilo que é definido dentro dessa arquitetura. Isso é muito útil, pois elimina a sobrecarga de uma máquina virtual inteira para executar um processo ou um serviço simples. Então, você tem um ambiente somente para aquela aplicação e você não vai ter um sistema operacional rodando nela. Você vai ter somente aquela aplicação, o mínimo necessário, as bibliotecas, a aplicação e os binários utilizados para isso, num ambiente separado dentro desse host. De forma, como eu disse anteriormente, né, bem similar ao chroot, esse ambiente é totalmente separado. A comunicação, se houver comunicação, tem que ser feita via rede. Existem outras formas de a gente fazer uma comunicação, no caso do Docker, né, fazer uma comunicação através de sistemas de arquivos, que a gente vai ver posteriormente, um sistema de arquivo montado, como se fosse um NFS, para a gente poder ter acesso ao sistema de arquivos e diretórios do container em si. A gente tem algumas features do LXC, né? Entre as kernel namespace, appmore em SE Linux, ccomp policy, chroot pivot root, kernel capabilities,
entity groups. O que é cada um desses? O kernel namespace, por exemplo, possibilita a abstração de processos dentro do kernel. Isso quer dizer que um processo, um grupo de processos é isolado dentro do kernel, podendo visualizar os pontos de montagem, ID de processo, ID de usuário, host names, em fila de processos isolados de outros processos ou grupos de processos. Então você tem um isolamento, uma abstração desses processos dentro do nosso kernel. O ppmemory é Linux, né, é responsável pela carregar as políticas de acesso ao host. Isso quer dizer que não são definidas regras de acesso a determinados arquivos de diretório dentro do host. Isso garante que uma possível brecha de segurança, um container, não consiga visualizar ou executar algo malicioso no host. Ou seja, mesmo que o host esteja com problema, o container não vai estar, e vice-versa. O container tendo problema, ele não trará problema para o host propriamente dito. Secomp Policy realiza a filtragem de chamadas de sistema, Syscall, e aceita ou não essa chamada. Como o host e o container compartilham o mesmo kernel, é necessário algumas políticas específicas a nível de interface de kernel para que o hospedeiro não consiga escalar privilégios dentro do sistema host, ou seja, ele continue não tendo acesso ao sistema principal. chroot, responsável pelo mapeamento de diretórios e pontos de montagem do sistema container, é chamado de sistema que cria a árvore de diretórios do container que o container terá acesso. O kernel capabilities, todos os sistemas Unix dividem os processos em duas grandes categorias: processos privilegiados, sendo executados como root, e processos não privilegiados, executados como usuário comum. Por padrão, todo container executa o comando como não privilegiado, ou seja, um processo dentro de um container é executado como, não, na realidade é o contrário, privilegiado, como root dentro do host. Mesmo que este esteja como root dentro do container, ele não vai ter todos os privilégios padrões. Na verdade, a gente pode fazer a limitação até da quantidade de recursos que ele vai utilizar. Sendo assim, a partir do kernel 2.2, foram inseridos dispositivos que possibilitam ao container executar de forma privilegiada alguns comandos. Para esse dispositivo foi dado o nome de CAP. Esse group, ou controle de grupos, control groups, é responsável pelo controle de uso de recursos, processos, grupos, entre outros, né, para poder executar diferentes containers com diferentes limites de uso. Quando eu falo limite de uso, estou falando de CPU, memória, entrada e saída, I/O. Então a gente consegue fazer essas limitações através desse grupo. Né? Devido a essas características, é que as chamadas de container, todos os sistemas utilizando essa tecnologia, pois o sistema fica enjaulado dentro de uma caixa de recursos alocados exclusivamente para ele. E é claro, limitando a esses recursos. Então a gente vai ficar, além de isolado, a gente vai fazer a limitação, né, do que pode ser utilizado ou não do host. Né? Ele pode chegar a 100% do uso de CPU? Pode, não pode. Por que isso? Porque a gente acaba evitando que um container atrapalhe o outro, né? Que ele tenha um grau de isolamento entre eles, ao ponto de um processo, de repente, de um container Apache ter problema, e um outro processo Apache rodando em outro container não tenha problema, e nem a própria máquina, propriamente dito. Né? Um container Linux é um conjunto de processos que são isolados do resto do sistema. Esses processos são executados a partir de uma imagem distinta que fornece todos os arquivos necessários a eles. Por fornecer uma imagem que contém todas as dependências de um aplicativo, o container é portátil e consistente durante todas as etapas de desenvolvimento, teste e, por fim, produção. O container compartilha o mesmo kernel do sistema operacional e isola os processos de aplicação do restante do sistema. Então, essa é a parte legal do container, quando a gente está falando de container. Então, ele é portátil. Então, aquela coisa de, funcionou na minha máquina, não está funcionando no desenvolvimento, na produção, não vai existir mais, porque você vai encapsular tudo isso, botar dentro de um container, criar uma imagem, e depois você pega essa imagem e joga em outra máquina. Então as mesmas features, as mesmas bibliotecas, os mesmos arquivos, tudo que estava lá executando no desenvolvimento, você vai trazer para a produção e ele vai executar 100%, porque são as mesmas coisas, é o mesmo container. Então não tem aquela coisa de funcionou aqui, mas não está funcionando aí. Não tem, justamente porque é um container que já contém tudo que é necessário para ser executado e já foi testado. Então você só vai pegar, mover ele de um local para outro e está executando. Essa é a parte legal. Então não temos mais o sistema operacional para cada aplicação, já que agora as aplicações estão dividindo o mesmo sistema operacional, que está em cima do nosso hardware. Os próprios containers terão uma lógica que se encarregará dessa divisão. Assim como somente um sistema operacional, reduzimos o custo de manutenção e de infraestrutura como um todo. Então, aí você tem o hardware, você tem o sistema operacional,
E tem os containers com as aplicações. Então aqui eu estou rodando um Apache, aqui eu estou rodando um banco de dados, aqui eu estou rodando um Nginx, aqui eu estou rodando outro Apache, por aí vai. Então você vai ter, como se fosse, como eu disse anteriormente, uma virtualização, só que agora é de aplicação. Tá? A evolução partiu de um hardware para cada aplicação, passando pela virtualização, que é um hardware e várias virtualizações de sistemas operacionais, para um momento que agora é o container, onde você tem um sistema operacional e várias aplicações containers rodando nesse sistema operacional. Você poderia falar, mas eu poderia instalar diretamente no meu sistema operacional o Apache. Sim, poderia. Mas você não poderia instalar 2 Apaches, 3 Apaches, todos rodando na mesma porta 80, testando esse ambiente, todos na mesma porta. Não, você não conseguiria. E para migrar isso daí, como que você teria que migrar? Você teria que migrar o sistema inteiro, todas as bibliotecas. Aqui, com o container pronto, você tem o mínimo necessário para ele funcionar, utilizando o mínimo de recurso necessário. E para migrar ele, basta migrar o container para qualquer outro sistema operacional. Pode ser ele Linux, Windows, pode ser um multi-CentOS. Você vai migrar a aplicação e ele vai compartilhar só o kernel. O kernel, obviamente, tem que ser em Linux. Se for o Windows, se a gente vai falando de Windows, você tem um Linux lá rodando para fazer esse compartilhamento de kernel. Mas existe o Linux em si fazendo o compartilhamento. Mas se for outro Linux, ele vai compartilhar do kernel que está rodando lá. Então isso é a parte bem legal. Então você pode ter várias aplicações com um custo mínimo rodando e com a compatibilidade muito maior que ele roda em qualquer sistema operacional, esse container. Virtualização versus containers. Mas isso não é o mesmo que virtualização, como eu disse, parece, mas não é. Sim e não. Veja uma maneira fácil de distinguir ambos. Com a virtualização é possível executar muitos sistemas operacionais simultaneamente em um único sistema. Os containers compartilham o mesmo kernel do sistema operacional e isolam os processos de aplicação do restante do sistema. Então aqui você tem a virtualização, você tem o host operation, o sistema operacional hospedeiro, você vai ter o hypervisor, que vai ser o seu sistema de virtualização, seja lá o VMware, Proxmox, VirtualBox, enfim. Aí você vai ter os seus GUESs, OS, seus sistemas operacionais convidados, seus GUESs. E aí em cima disso você vai ter suas aplicações. No modelo de container você tem aí o que? Operation, o sistema operacional, também padrão. Você vai ter aí o sistema de arquivos, que vai estar sendo executado. E você vai ter aí várias aplicações rodando em cima do seu sistema operacional. Várias containers rodando, né? Na realidade, cada container vai estar rodando uma aplicação. Propriamente o app que a gente está sendo exibido aqui é o nosso container. Vantagens do container. Por não possuir um sistema operacional, o container é muito mais leve. Não possui custo de manter múltiplos sistemas operacionais, já que só teremos um sistema operacional que será dividido entre os containers. Além disso, por ser mais leve, o container é muito mais rápido de subir em questão de segundos. Logo, o container é uma solução para suprir o problema de múltiplas máquinas virtuais em hardwares físicos, já que o container nós dividimos o sistema operacional entre nossas aplicações. Ou seja, ele é mais leve, não tem custo de manter vários sistemas operacionais e ele sobe muito rápido. Então eu quero rodar um Apache agora. O que eu vou ter que fazer para rodar o Apache? Então, teoricamente, instalar uma máquina virtual. Na máquina virtual, fazer a atualização do sistema, da atualização do sistema, instalar o Apache, fazer a configuração do Apache e subir o Apache. Quanto tempo eu vou gastar para isso? Né? Qual o custo disso tudo? Né? Já com o container, não. Eu vou simplesmente falar, ó, eu quero subir o Apache. Se a imagem já existir, a imagem do Apache para subir é coisa de segundos. Se ela não existir, ela vai fazer o download. Normalmente são pequenos, 1 mega, 2 mega, 3 mega. Existem alguns maiores, né? 150 megas, mas a maioria é muito bem pequenininho, 3 megas. E em questão de segundos também você vai ter a sua aplicação sendo executada, o seu Apache sendo executado. Então é fantástico, com certeza isso vai ser o futuro. Pode se preparando que em breve, acredito que muitas empresas vão migrar, não, já migraram. Hoje você já tem a cultura DevOps, muita gente utilizando essa parte de containers, de Dockers. Então a tendência é essa, é o futuro. É muito mais fácil trabalhar com Docker do que trabalhar com qualquer outro tipo de virtualização. Por que usar containers? Mas por que precisamos dos containers? Não podemos simplesmente instalar a aplicação no nosso próprio sistema operacional. Até porque já fazemos isso, né? Já que no nosso sistema operacional temos um editor de texto, terminal, navegador, etc. Não. Problemas dessa abordagem. 2 aplicativos utilizando a mesma porta de rede. Não dá para você ter 2 Apache.
No Docker dá. Se um app começar a consumir muito recurso, como o CPU, né, o que vai acontecer? Ele vai travar a máquina inteira, né, porque é o mesmo Rust, então você vai ter problema com utilização de recursos. Se cada app precisar de uma versão específica de uma linguagem, por exemplo, um precisa do Ruby 6, o outro precisa do Ruby 5, o outro precisa do Apache 1, outro do Apache 2, dá para ter? Não, não dá para ter. No caso da virtualização. E se um app congelar todo o sistema? Né? Pode acontecer, um aplicativo está consumindo tanto recurso que congela o sistema. Já com containers não vai acontecer isso. Né? Então, no caso das nossas aplicações, essa abordagem pode ter alguns problemas. Por exemplo, se dois aplicativos precisarem utilizar a mesma parte de rede, precisamos de algo para isolar uma aplicação da outra. E se a aplicação consumir todo o CPU a ponto de prejudicar o funcionamento das outras aplicações? Isso acontece se não limitarmos a aplicação. A gente pode fazer limitação. Outro problema que pode ocorrer é cada aplicação precisar de uma versão específica de uma linguagem. Por exemplo, uma aplicação precisa do Java 7 e outra do Java 8. Como eles são isolados, eu posso ter o Java 7 em um container e o Java 8 no outro sem problema. Além disso, a aplicação pode acabar congelando todo o sistema. Então, por isso, é bom ter essa separação das aplicações, isolar uma da outra, e isso pode ser feito com containers. Então, com os containers, conseguimos limitar o consumo de CPU das aplicações, melhorando controles de uso de cada recurso no nosso sistema, CPU, rede, etc. Também temos a facilidade maior em trabalhar com versões específicas de linguagem e bibliotecas, além de ter uma agilidade maior na hora de criar e subir os containers, já que eles são mais leves que as máquinas virtuais. Havia dito isso. Então, aí veio o Docker. A palavra Docker abrange muitas definições e se inclui um projeto da comunidade open source, as ferramentas resultantes desse projeto e a empresa Docker Inc., a principal apoiadora do projeto, e as ferramentas para as quais a empresa fornece suporte. As tecnologias e a empresa compartilham o mesmo nome, isso pode causar uma confusão. Né? Então, você tem a empresa que se chama Docker e tem a aplicação que se chama Docker. E tem algumas ferramentas também que utilizam Docker. O software de TI Docker é uma tecnologia de containerização que permite a criação do uso de containers em Linux. A comunidade open source do Docker trabalha gratuitamente para melhorar essa tecnologia em benefício de todos os usuários. A empresa Docker Inc. desenvolve a tecnologia com base no trabalho realizado pela comunidade Docker, tornando-se mais seguro e compartilha os avanços com a comunidade em geral. Então ela oferece aos clientes corporativos os serviços necessários para a tecnologia que foram aprimoradas e fortalecidas. Com o Docker é possível lidar com containers como se fossem máquinas virtuais modulares extremamente leves. Além disso, os containers oferecem maior flexibilidade, como eles é possível criar, implantar, copiar e migrar de um ambiente para outro sem nenhum problema. Então essa é a grande vantagem. Você tem o hardware, o Docker, o sistema operacional, o Docker, que é o nosso sistema de container, e ele vai criando nossos containers. Aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, Apache rodando na porta 80, Apache rodando na porta 80, Nginx rodando na porta 80. Então ele consegue fazer essa criação dessas aplicações. Eu preciso migrar agora, já testei tudo, preciso migrar para outra máquina em produção. Basta eu pegar esse container, essa imagem e copiar para cá. E já vou estar ela pronta e executando sem nenhum problema. Não importa qual seja o destino, seja um outro Linux da mesma versão, versão diferente, ou até o Windows. Como funciona? A tecnologia Docker usa o kernel do Linux e recursos do kernel, como cgroups e namespace, para segregar processos de modo que eles possam ser executados de maneira independente. O objetivo do containers é criar essa dependência, habilita de executar diversos processos e aplicativos separadamente para utilizar o melhor a infraestrutura e, ao mesmo tempo, manter a segurança que você teria em sistemas separados. As ferramentas de container, incluindo o Docker, fornecem um modelo de implementação com base em imagem. Isso facilita o compartilhamento de um aplicativo ou conjunto de serviços, incluindo todas as suas dependências em vários ambientes. O Docker também automatiza a implantação do aplicativo ou de conjunto de processos que constituem um aplicativo dentro desse ambiente container. Então, o que acontece? Existe um local onde essas imagens são compartilhadas, o Docker Hub, e lá você já tem imagem pronta para vários tipos de aplicações. Então você já vai ter a aplicação para Apache, para Nginx, para banco de dados, para Tomcat e por aí vai. Então se você só baixa essa imagem, ele vai descompactar essa imagem e vai criar uma camada de escrita onde você pode estar fazendo as alterações necessárias, né? Mas ele sempre protege uma camada somente de leitura, que é onde fica a imagem propriamente dita. A imagem onde vão estar suas bibliotecas, os seus binários principais, os arquivos e dispositivos necessários para subir aquele container e aquela aplicação propriamente dita. Essas ferramentas desenvolvidas baseadas no container Linux, o que faz com que o Docker seja exclusivo e fácil de usar, oferecem aos usuários acesso sem precedentes a aplicativos.
além de habilidade de implantar com rapidez e ter total controle sobre as versões e distribuição. Então, instalando o Docker. Então, a gente falou do Docker. Então, o que é o Docker? O Docker é uma ferramenta de containerização. Com ele, eu faço uma comunicação direto ao servidor Docker Hub. E, através do Docker Hub, eu posso ter acesso a milhares de imagens, onde eu posso estar baixando minhas aplicações e depois fazendo as alterações que eu quiser nessas aplicações, empacotando tudo isso dentro de uma imagem novamente e mandando inclusive para o Docker Hub compartilhar com o mundo inteiro, ou simplesmente mover ela de uma máquina para outra, por exemplo, para sair do desenvolvimento e para produção. A gente pode instalar o Docker no Windows, no Mac e no Linux. Aqui a gente vai estar fazendo a instalação no Linux. Como ele é padrão Linux, eu acho mais fácil. No Windows, depende da situação, ele vai ter que baixar uma imagem do Linux, que é onde vai estar rodando o Docker de fato. O Docker não vai rodar diretamente no Windows, a não ser que ele rode no modelo servidor, onde você vai ter que estar rodando o hypervisor da Microsoft nativamente, né, para ele poder criar essas máquinas virtuais, essas aplicações, esses containers dentro desse hypervisor. Então existem duas possibilidades de instalação do Docker no Windows. Para o Windows, Docker for Windows, para o Docker for Windows, você tem esse caminho aí, onde você vai baixar um Docker próprio para o Windows. Ele vai ter que ter, no mínimo, uma arquitetura de 64 bits, versão Pro, Enterprise ou Education. Por quê? Porque ela habilita isso, virtualização habilitada. Então, para isso que você precisa, para rodar nativamente no Windows, em cima do Hyper-V, você vai ter que ter um Windows com esse padrão de 64 bits, versão Pro, Enterprise Education, onde você tem a possibilidade de habilitar a virtualização com Hyper-V. Versões anteriores a essa, né, versões que não são Pro, não permitem que você habilite na virtualização. Ou você vai ter que ter esse cara aqui, o Docker Toolbox. O Docker Toolbox é se você não possui uma versão Pro que pode habilitar a virtualização, ele vai fazer o que? Ele vai instalar o VirtualBox, ou vai pedir para você instalar, não tenho certeza, não me lembro, e vai utilizar o VirtualBox. E dentro desse VirtualBox ele vai criar vai baixar a imagem de um Linux, e em cima desse Linux que ele vai fazer os containers, ok? Para instalar o Docker no Windows, aqui desculpa, foi para instalar o Docker no Mac. Você também baixa aqui o pacote, pré-requisitos modelo 2010 ou mais recente, versão do SXL Captain 10.11 ou superior, mínimo 4 GB de RAM, VirtualBox instalado em versão 4.330 ou anterior é incompatível. Então tem que ser dessa para cima. Então tá aqui o caminho. E para Linux? Para Linux, depende da versão. Aqui vamos pegar um Ubuntu 64 bits já instalado. Então vamos utilizar como base um Ubuntu. apt-get remove Docker, Docker Engine, Docker IO, essas versões mais antigas. Por quê? Porque ela tem uma versão mais nova. Aí a gente vai adicionar o repositório, adicionar o sistema de chave GPG oficial do repositório Docker e por fim adicionar o repositório Docker, né? Então aqui está o repositório Docker para depois fazer a instalação do nosso repositório, do nosso Docker CA. Então vamos fazer essa instalação primeiro, aí a gente dá continuidade aí na verificação de versão, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é subir aqui o nosso Ubuntu e fazer a remoção, na realidade, dos pacotes já existentes, se caso existam, né? Ok, então aqui é o procedimento para estar instalando no Ubuntu. Eu vou estar utilizando um Debian Jessie, versão 8. Basicamente é o mesmo procedimento, né? A gente vai ter que adicionar essa chave e depois adicionar o repositório e então fazer a instalação. Então vamos para o nosso procedimento. A primeira coisa que tem que fazer é dar um apt-get update para fazer a atualização dos nossos pacotes. Em seguida vamos dar um apt-get install alguns pacotes que são necessários, que é o apt transport HTTPS, CA Certificates, setor que já deve estar instalado, GNU PG2, software,
software properties common. Bom, então tá aqui são os pacotes. apt transport HTTPS, CA certificate, CURL, GNU PG2, software properties common. Uma vez que eles estão atualizados, a gente vai rodar o comandinho para pegar a chave privada, né? Então, um CURL, isso é URL, né? Para HTTPS download docker.com Linux Debian GPG, que é a chave PGPG, e depois estou dando um ADD para ser adicionado. Uma vez que ele for adicionado, eu posso fazer uma consulta se eu quiser. Aqui estou procurando dentro das nossas chaves instaladas a palavra Docker, 6 linhas para cima, 6 linhas para baixo. Então tá aí a nossa chave, essa daqui. Agora, simplesmente vamos adicionar o repositório, apt, desculpem, add apt repositório, deb arch AMD64, tendo em vista que é 64 bits, https download docker.com linux debian lsb release -cs stable. Uma vez que eu já tenha colocado o repositório, o próximo passo é dar um apt-get update para fazer a atualização novamente dos nossos repositórios. Então está aqui, ó, Docker, ele está sendo atualizado. Uma vez atualizado, o próximo passo basicamente é fazer a instalação do Docker. Para isso a gente precisa primeiro fazer uma consulta do nosso Docker, apt-get apt-cache Metson Docker C. A gente vai pegar a versão mais recente, 18601, que ele vai instalar, apt-get install Docker CE. Então nem precisa se preocupar. Ok, instalado o nosso Docker, né? Então, a partir do momento que a gente instalou o nosso Docker, a gente pode verificar qual a versão do Docker. Se eu for executar não como root, eu tenho que adicionar o usuário comum ao grupo do Docker, através do comando usmod-ag docker, e qual é o usuário que eu vou estar utilizando no dia a dia. Aqui eu vou executar direto como root, então não tem nenhum problema. E, enfim, executar pela primeira vez o Hello World, só para ver se ele vai trazer, se está tudo certinho, né? Se o nosso Docker realmente está funcional nesse momento. Ok? Então, Docker version, está lá a versão 2061.ce, e aí vamos executar então o nosso Docker Run. Se você não tiver como host, tem que usar o sudo Docker Run hello world. Aqui o que acontece? Ele fala para mim que não encontrou essa imagem.
localmente. Deixa eu aumentar aqui para facilitar. Então tá aqui. Hello World, enable to find image Hello World lasted é quando eu quero informar a versão, mas aí você vai ver com mais calma nos próximos aulas, né? Ele não encontrou a imagem localmente, então dá um pulling, está puxando essa imagem, né? Então ele gasta um tempo para trazer essa imagem, e aí ele executa, né, download da nova imagem Hello World, e aí ele executa o Hello World. Então, Hello from Docker, essa mensagem mostra que a sua instalação aparentemente está funcionando corretamente. Para gerar essa mensagem, o Docker segue os seguintes espaços. Docker cliente conecta no Docker Daemon. Docker Daemon puxa a imagem from Docker Hub, AMD 64 bits. The Docker Daemon cria uma nova configuração, create a new container, um novo container a partir da imagem que vai ser executada. The Docker Daemon stream, the output Docker client envia a mensagem no terminal. Então, essa é o final da execução do container. Um container, ele pode ser executado em background, ele pode estar com a aplicação sendo executada, ele pode estar, você pode estar taxando, se conectando ao terminal. Enfim, dá para fazer várias coisas. Mas a ideia principal dessa primeira aula era conhecer o Docker, saber o que ele é, ver a evolução do rush de aplicação desde a época que ele era utilizado como hardware isolado para cada aplicação, depois virtualizado através de virtualizadores como VMware, Proxmox, Hyper-V, e por fim o que é o container, né? Então entender o conceito de container. Então só para ficar novamente dar um feedback de tudo que a gente falou, né? O container nada mais é do que a execução de aplicações isoladas dentro de um único kernel, ou seja, ele está utilizando o próprio kernel aqui do Rush, aqui do nosso Debian, para subir umas aplicações. Essa aplicação Hello World, o que ela faz? Ela só dá um hello, dá um echo hello from Docker, não faz mais nada, e depois disso ela para, obviamente, porque ela não precisa estar rodando em background, não tem necessidade, a função dela é só dar esse hello e falar que está executando localmente. Nas próximas aulas a gente vai ver aí como os comandos do Docker, né? Então vamos ver a criação de novas imagens, trabalhando com portas, protocolo TCP, UDP, vamos trabalhar aí com a parte de arquivos mais para frente também, mapeamento, etc. Então essa primeira aula simplesmente é para dar uma visão geral do nosso Docker e instalar, ok? Então a gente fecha por aqui nessa aula e até a próxima.